Boa noite, então, a todos. Como sempre, vamos abrir o nosso encontro com uma prece, onde rogamos a Ti, Senhor Jesus, aos queridos amigos espirituais, esses companheiros incansáveis, para que mais uma vez sejamos agraciados com as luzes, com as bênçãos que vertem do alto, neste trabalho que não é nosso, mas é dessas potestades, dessas forças que implantam o Consolador prometido na terra e que através de nós também, os espíritas, propagam estas verdades em uma nova linguagem, facultando a todos esse entendimento que durante séculos, milênios até, se manteve guardado. E é para isso que estamos aqui em mais este encontro, para tentar traduzir dentro de nossas limitações e possibilidades essas lições sempre maravilhosas e atuais. Que o Senhor nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem sempre. Em Teu nome, Senhor, e em nome desses amigos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Para hoje, então, dentro do espírito, vamos chamar assim, deste início do mês de novembro, em que as pessoas voltam-se para as homenagens pertinentes ao chamado Dia dos Mortos, vamos nos socorrer das próprias instruções dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 320 até a questão 329. Então, Allan Kardec e os bons espíritos se preocupam também já na apresentação da doutrina, já que falamos em O Livro dos Espíritos, a lançar luzes sobre essas comemorações, vamos chamar assim, porque ele comemora comemoração dos... Ele coloca esse mesmo subtítulo, Comemoração dos Mortos Funerais. Então, os bons espíritos, através do mestre Allan Kardec, se preocupam também em elucidar, porque esta comemoração, né, essa ida aos cemitérios, essas homenagens que são realizadas nesta data, são muito antigas. Na verdade, perdem-se na raiz dos séculos, né? Provavelmente já pelo ano 1000, nós já tínhamos manifestações dessa natureza, inclusive, vamos dizer assim, abraçadas pela Igreja Católica de então. Naturalmente, em épocas mais recuadas, nós sempre percebemos em todos os povos da humanidade esta busca em homenagear aqueles que já haviam partido. Naturalmente, sem se prender a datas específicas, mas a períodos específicos, a determinados momentos do ano, né, eram realizadas homenagens das mais diversas formas. A grande maioria, naturalmente, em função ainda da estrutura psicológica dos indivíduos, relacionada a oferendas, a rituais e a sacrifícios. Pois bem, essa perpetuação desse tipo de homenagem, que não tem nada de negativo, porque na verdade coloca-nos a visão de que o homem sempre estava visualizando o prosseguimento da vida após a morte. Mas é claro que a partir do advento do Consolador prometido, no caso o Espiritismo, é natural que as entidades espirituais superiores quisessem nos trazer maiores ilustrações sobre o tema, até desmistificando a partir dessas novas ideias uma série de conceitos que nos acompanhavam de uma forma atávica, passadas pelos ancestrais, pelos nossos avós, pelos bisavós, pelos nossos pais, e nós, como consequência, passávamos para os nossos filhos. Então, a partir da questão 320, Allan Kardec e os imortais tratam do tema. A questão 320, na questão 320, Allan Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? E a resposta dos espíritos:
muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, é uma resposta simples, mas de extrema profundidade, porque o Espiritismo vem demonstrar, na abertura da sua doutrina, que aqueles que atravessam os portais da morte prosseguem com as mesmas lembranças, com as mesmas emoções, com as mesmas ideias religiosas, pelo menos durante um bom período de tempo. E isso também nos traz a imagem e a noção de que eles estão naturalmente ligados aos entes queridos, às pessoas aos quais amavam, aos quais amavam e tudo. Então, o grau, o instrumento de conexão maior entre aqueles que atravessaram os portais da vida material para o plano da vida espiritual, não é a comunicação mediúnica propriamente dita, que se enquadra dentro deste, vamos dizer assim, dessa forma de contato como exceção. Mas a grande regra é a conexão através do pensamento. Então a lembrança, conforme descrita aqui, é o estabelecimento dessa conexão mental, é o estabelecimento deste liame através do pensamento. Quando pensamos em algo ou alguém, emitimos um feixe vibratório, um feixe energético, que buscará aquele endereço que a nossa mente naturalmente irá projetar junto ao fluxo. Então, ao pensarmos no nosso ente querido, na pessoa amada que partiu, é claro que essa lembrança lhes chegará, sob formas diversas, né? Como, na forma de uma lembrança, de uma emoção forte, de uma imagem, assim como o inverso também, quando eles nos mentalizam, quando eles se aproximam psiquicamente, nós também teremos essas sensações que muitas vezes, e muitas vezes não nos daremos conta, inclusive, de que se trata até mesmo de uma aproximação quase que física, mas surgirá em nós na forma também de lembranças, rememorações, né? Aquele estado emocional que, na verdade, traduz a proximidade espiritual daquela entidade, né? Mais ou menos perto, mas a conexão se estabelece. Então, se no dia considerado Dia dos Mortos ou Dia de Finados, a lembrança torna-se maior, por uma questão social, por uma questão de estímulos da mídia, enfim, dos amigos, dos conhecidos, do próprio núcleo familiar, é natural que isso também os atinja. E a questão de sensibilizá-los é um fato. Como disse aqui em O Livro dos Espíritos, se são felizes, se tornam ainda mais felizes, porque se sentem lembrados como qualquer um de nós. Se recebemos um telefonema, se recebemos um e-mail, né? Antigamente, mais antigamente, se recebíamos uma carta, um telegrama, aquilo servia como serve-nos para nos incentivar, né? Olha, fulano, beltrana, cicrana, se lembra de mim, se lembrou de mim, que ótimo, isso nos traz uma maior felicidade. Se são espíritos desgraçados, utilizando-me da expressão do Livro dos Espíritos, ou seja, se são espíritos infelizes ainda, que se encontram aprisionados em processos mais antigos, em culpas, serve-lhes de lenitivo. Por quê? Porque toda boa vibração se traduz em boa energia e toda boa energia acaba por auxiliar, por quebrar determinadas barreiras do desencarnado, romper determinadas áreas do que nós chamaríamos de atmosfera pestilenta ou negativa, e ele sente isso como se fosse uma aragem, né, da natureza que lhes toca o espírito e lhes dá uma sensação de conforto e de paz. Então, sim, eles sentem as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Prossegue Kardec perguntando: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos?
E a resposta dos bons espíritos: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Então não é o dia, a data, que confere maior ou menor interesse nos espíritos, mas é em função do momento. Não é porque é hoje, ou é amanhã, ou é no dia tal ou qual, que isso lhes movimente ou lhes sensibilize de uma forma diferenciada. A qualquer momento que pararmos para meditar, para pensar, para vibrar positivamente pelos espíritos, eles serão chamados, eles serão envolvidos nesta natureza positiva de nossas vibrações. Nesse dia, completam os bons espíritos, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Ora, se os cemitérios, se as necrópolis passam a ser ponto de reunião destas pessoas que buscam naquelas sepulturas, algum contato, algumas lembranças, talvez as lembranças finais, últimas que tiveram com seus entes queridos, é natural que isso ou aquele local atraia os espíritos, em virtude da carga emocional. Se as pessoas param de frente a um túmulo e olham uma fotografia ou uma frase lembrando aquele que partiu, é natural que as emoções assomem de uma forma mais intensa. É natural que aqueles últimos momentos que foram passados ali mesmo, durante as cerimônias de inumação, lhes cause uma sensação diferenciada. Então, mais uma vez, nós temos a carga emocional funcionando como um imã. Então, não é o local dos despojos. Até porque a grande maioria dos espíritos não se encontra ligada de forma nenhuma àquelas manifestações materiais que restaram ao seu corpo, aos seus ossos, às estátuas, enfim, às construções erguidas. A grande maioria está liberta. Mas, se pudéssemos visualizar, se tivéssemos momentaneamente a evidência, veríamos sim muitos desses espíritos ali comparecerem e abraçarem os seus familiares, seus entes queridos, não porque moram lá, não porque estejam lá, mas porque há um momento emocional diferenciado, como referimos. E isso funciona como uma espécie de imã que os atrai de uma forma mais intensa. Allan Kardec pergunta: sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E os espíritos respondem: sob a que tinham quando encarnados. Por quê? Por que a pergunta? Porque as lendas, as histórias, enfim, as matérias feitas em torno do tema dos cemitérios, da sua aparência lúgubre, do clima que é gerado pelas necrópolis, acabaram tecendo na mente de muitas pessoas aquela ideia clássica de que os fantasmas, que são as almas desvestidas da matéria, que são os espíritos desencarnados, apareceriam sob a forma de esqueletos, ou esqueletos vestidos com lençóis, ou sob outras formas, talvez associadas à magia negra, à bruxaria, já que é um lugar que induz, em virtude desse folclore, em virtude, vamos dizer assim, dos animais que frequentam essas localidades, como corujas, corvos e outros animais, isso induziu durante muito tempo a ideia de que haveria ali literalmente formas desvinculadas da forma humana. E Allan Kardec e os bons espíritos tornam bem clara a questão. Se pudéssemos visualizá-los, como falava momentos atrás, veríamos como eles eram. Porque é a aparência perispiritual que ainda mantém. Muitos deles, ou talvez a maioria deles, inclusive mais joviais, mais jovens, já que a carga física da velhice, por exemplo, aqueles que atingiram a velhice, após a desencarnação, tende a ser demovida, retirada do perispírito,
E ele tende a assumir uma idade mais jovem, né? Com menor deformação, vamos dizer assim, do corpo físico, da aparência física, em função da idade. É natural, quanto mais velhos ficamos, mais a nossa aparência é modificada em função dos implementos celulares. Sabemos pelas instruções dos espíritos que a aparência dos desencarnados, dentro de uma ideia mediana, seria mais ou menos na faixa dos 40, como se estivesse na faixa dos 40, 50 anos, não mais que isso, que é quando definimos de uma forma assim mais absoluta a forma física, né? Sem grandes modificações daí por diante. Prossegue Allan Kardec, mas e os esquecidos, pergunta ele, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem? Sente algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E os espíritos respondem, que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhes vota atenção, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Claro, retirada essa linguagem da resposta, né, relacionada a planetas e a questão de que ele tem o universo inteiro, de uma forma ainda mais simples, né, do que a colocada aqui, nós veríamos que se não há uma fonte de atração, se não há um ponto de conexão, por que os espíritos iriam ali? Com exceção daqueles espíritos que se encontram ainda, né, na erraticidade no sentido da proximidade material, ou dos que se encontram atraídos devido à movimentação, sem ter ainda um rumo certo, definido. Mas sabemos que os cemitérios, as necrópolis, não são lugar de passeio para as entidades espirituais. Mas sabemos, infelizmente, que muitos ainda prosseguem presos, não àquele lugar, mas às injunções terrestres. Então, claro, se eles veem o movimento, se eles notam essa profusão de pessoas, eles podem se aproximar daqueles núcleos como curiosos. Mas aqueles que não são lembrados, né, em virtude da passagem extremada do tempo, ou por quaisquer outras circunstâncias, naturalmente nada tem a fazer nestes locais. Kardec ainda pergunta, os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? E a resposta, muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que eles prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Ora, os homens prestam homenagens e as homenagens são naturais. Não há por que condenar, erguer-se uma estátua, um movimento, um monumento, principalmente quando aquelas pessoas efetivamente representaram algo diferente, tiveram uma influência bastante diferenciada no meio em que viveram. Podemos nos lembrar, inclusive, do próprio Allan Kardec, que após a sua desencarnação, recebeu, um ano depois aproximadamente, um monumento no cemitério do Père Lachaise, que é o dolmen, o conhecido dolmen de Allan Kardec, aquele monumento em estilo celta, druida, né, com pedras extremamente pesadas, né, extremamente densa a construção e simples, porque a ideia era efetivamente demonstrar a simplicidade da vida, e que tem inaugurado uma erma, o seu busto em bronze, que até hoje se transforma em um grande ponto de encontro, né, de reuniões, florido o ano inteiro em Paris. Então, foi uma homenagem prestada pelos espíritas e homenagem que é mantida até hoje. Então é natural que assim ocorra. É claro que se os espíritos homenageados puderem comparecer, por que não fariam? Né? Por que não o fariam? Até porque, naturalmente, se nós analisarmos que muitos desses monumentos, estátuas, essas homenagens são ligadas ou são relacionadas a homens que efetivamente
marcaram a sociedade de uma forma diferenciada, nós podemos compreender e depreender de tudo isso que foram homens de sabedoria, que foram homens de moral, que foram homens que se destacaram, não pelo seu caráter bélico, embora as naturais exceções nas homenagens, né? Mas foram homens que se destacaram nas áreas da ciência, da literatura, da filosofia e da religião, subentendendo-se que são espíritos jamais evoluídos. Então, nada lhes prenderia aquelas homenagens, senão o prazer de estar ao lado dos companheiros e das ideias que se perpetuarão, né, a partir deste seu processo. Então, Allan Kardec trata, nestas questões de O Livro dos Espíritos, uma série de aspectos importantíssimos relacionados à questão da morte e das homenagens, e nós recomendamos a leitura até o final, até a questão 329, o que nos irá aclarar e muito as ideias, embora já tenhamos a compreensão necessária em torno dessa temática. Vamos ficar por aqui hoje, em função do nosso tempo. Vamos então fazer uma prece de encerramento, onde agradecemos mais uma vez a presença dos bons espíritos que permanentemente estão entre nós, nos orientando, nos estimulando, a fim de que possamos prosseguir em nossa caminhada existencial, demonstrando que a vida prossegue, que todos nós estamos imersos no planeta Terra, que nos faculta oportunidades de crescimento, que a reencarnação é apenas uma fase, é apenas mais um momento, mais um instante do processo evolutivo, que após a morte física, a qual todos nós estamos submetidos, a vida prossegue. Os imortais nos dão provas permanentes de tudo isso, através dos médiuns, através da mediunidade de todas as religiões, em todas as épocas da humanidade, do passado mais remoto aos dias atuais, culminando com o advento do Espiritismo, a doutrina consoladora, que através desses mesmos recursos, da mediunidade em especial, demonstrou e demonstra a continuidade, não apenas da vida, mas de todas as características, da personalidade daqueles que foram chamados para essa grande viagem. Prosseguem sim os nossos entes queridos, os nossos seres amados, como eram, prosseguem nos amando, prosseguem com as suas memórias íntegras, prosseguem querendo nos auxiliar, nos amparar na medida de suas possibilidades. E mais do que nunca, prosseguem nos aguardando, sem pressa, porque o reencontro é certo, o reencontro é fatal. Abraçaremos, tornaremos a abraçar aqueles que nos antecederam, e tornaremos, em virtude disso, a reatar muitos desses laços que são extremamente antigos e que se projetarão para o futuro, para a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por estarmos imersos nessa doutrina, que nos oferta tudo isso e muito mais, que possamos ser dignos de todas essas bênçãos. Agradecendo mais uma vez o espaço que nos foi concedido, as bênçãos de estar sob a Tua inspiração, a presença dos nossos guias e protetores espirituais, encerramos o encontro da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja.